Fala pessoas, e hoje eu estou aqui num vídeo muito especial. E sim, eu sei, a gente ficou de novo um tempo sem vídeos, mas essa é a minha vida, olha que legal. No vídeo de hoje, como dá pra ver no título, é um vídeo bem diferente de tudo que eu já fiz, porque nós vamos fazer nada mais nada menos que um documentário. Vamos revisar como surgiu o canal Tech Studios. Então eu fiz um pequeno documentário aqui pra vocês, espero que vocês gostem, resumindo os 6 anos de Tech Studios. E eu acho que é basicamente isso, né, galera? Então vamos começar o vídeo. Isa, cuidado! Leão! Ah! Rei Leo, 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 Rei Leo, Leo, Leo! Aventuras na fazenda. Desde pequeno, eu sempre fui fascinado por desenhos animados. Eu passava o dia inteiro vendo filmes animados, desenhos na televisão. Ficava vendo aqueles filmes da Disney como Irmão Urso, Família do Futuro. E eu sempre me perguntava, mano, será que dá pra eu fazer parte disso de alguma forma? Eu comecei a me encantar por aquilo. Eu achava da hora a ideia de trabalhar fazendo animação, criando histórias. Só que a minha família não parecia entender muito disso, mas eu tive uma sorte de ter um membro da minha família que eu digo, na minha opinião, que foi a primeira pessoa que fez a Tech Studios ser possível, que é o meu tio Dean. O Dean me ensinou a fazer muita coisa que eu uso até os dias de hoje, principalmente quando eu me refiro a animações em stop motion. Pra quem não sabe, pessoal, animações em stop motion são animações que a gente usa sequência de fotos pra criar uma sensação de movimento. Inclusive, se você voltar nos meus vídeos mais antigos, você vai ver minhas primeiras animações em stop motion. Meu tio me ensinou como funcionava a técnica, basicamente. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer pequenas animações em stop motion com os meus ursinhos de pelúcia. Olha que legal! E essas animações em stop motion que eu fazia geralmente eram muito simples. Normalmente mostrava um personagem andando de um lado pro outro, interagindo com o outro, e era só isso. As animações tinham em média 30 segundos, ou seja, eram animações realmente bem rápidas, mas saber que eu tava criando algo assim original me deixava feliz. Com o passar do tempo, eu fui fazendo outras animações com os meus ursinhos de pelúcia, até que o meu tio, Dean, novamente me deu uma ideia: fazer animações em stop motion com Lego. Sim, Lego, foi o meu tio que deu essa ideia. E a primeira história, então, que eu criei se chamava Estrela, que era uma animação de uma garotinha que tinha perdido o seu cavalo e ela basicamente tinha que tentar achar o cavalo dela. É uma história maravilhosa, eu sei. Mas Estrela foi a minha primeira proposta mais ambiciosa na Tech Studio, porque era uma animação já que tinha cenário, que eu usava EVA assim, sabe? Eu usava um EVA azul pra fazer o céu, um EVA verde pra fazer a grama. A gente já tinha uns cenários mais bem feitos e Estrela já dava uma pista do que viria a ser a Tech Studio, que nessa época ainda não tinha esse nome, era só animações aleatórias mesmo que eu fazia por conta própria. Infelizmente eu perdi totalmente essa série, eu não tenho mais ela salva, porque nessa época eu postava as minhas animações em grupo de WhatsApp da família, né, sim, grupo de WhatsApp da família, olha que absurdo. Mas eu fiz um remake alguns anos atrás, tá aqui no meu canal, vocês podem ver a playlist de Estrela, pra vocês terem uma noçãozinha mais ou menos de como era. Mas o mais importante é que Estrela era a minha proposta mais criativa, ambiciosa até aquele momento. E seria apenas um prelúdio do que estava prestes a acontecer. Como eu falei, eu tinha ficado bastante chateado que eu tinha perdido a minha série inteira, que eu dediquei tanto tempo pra fazer. Então, por causa disso, eu vi que não tinha solução. Eu tinha que criar um canal no YouTube. Não dava pra eu arriscar criar outras produções cada vez melhores e perder tudo isso por causa do tempo. Então, com esse objetivo, eu criei o meu canal do YouTube, Super Matheus dos Lego. Era basicamente esse o nome antigo do meu canal. E o primeiro vídeo postado foi o segundo episódio de Lego Brasil
Brasileiro. Sim, o segundo episódio de Lego Brasileiro. Você me pergunta por que, Matheus? Simplesmente o primeiro episódio de Lego Brasileiro eu também perdi. Olha que legal. Antes de eu criar o meu canal no YouTube no dia 18 de agosto de 2016, meu amigo Felipe, na época, que era uma das pessoas que eu mais falava, ele tinha um canal no YouTube, né? E eu perguntei pra ele se podia postar a animação que eu tinha acabado de fazer no canal dele. Então ele deixou e a gente postou lá no canal dele o primeiro episódio oficial de Lego Brasileiro, que era A Corrida Maluca, se eu não me engano o nome. Eu tava um pouco tímido ainda em ter meu próprio canal, ter muita responsabilidade, então eu acho que foi uma decisão certeira minha. O desempenho do vídeo não foi lá essas coisas, até porque o canal dele não era muito grande, mas eu sabia que se eu realmente queria fazer isso ser possível, eu tinha que criar o meu canal. Então foi com isso que eu decidi apostar tudo no meu canal. Eu agradeço muito hoje pela ajuda do Felipe. Apesar de eu não ter tanto contato com ele hoje em dia, ele é uma peça fundamental pra tudo isso, sabe? Então, Felipe, se você tá vendo isso, eu queria agradecer muito, porque tu é uma parte muito importante da história da Tech Studio. Com o tempo que eu ia postando os vídeos, meu canal ia começando a crescendo, eu tava me aproximando de 100 inscritos. O Felipe, ele falou que um antigo colega nosso da escola tinha um canal no YouTube. E ele falou que seria uma boa eu tentar gravar com ele, porque a gente parecia ter muita coisa em comum. E esse amigo seria nada mais, nada menos que Marcelo Cauã, a pessoa que tá editando esse vídeo aqui e uma das peças mais importantes da história da Tech Studio. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu estudava numa antiga escola e o Matheus também estudava nessa antiga escola. Só que o Matheus era insuportável, ninguém aguentava ele, ele era muito chato, eu odiava ele. Então quando chegou a minha notícia de que ele queria fazer uma parceria comigo, ele queria gravar alguns vídeos comigo porque ele também sabia que eu tinha um canal no YouTube, eu fiquei muito triste, porque eu não queria, eu queria ele distância de minha pessoa. Eu de fato não gostava desse. Mas né, pois é, né? Como o jogo vira. Eu provavelmente deve ter sido isso, porque eu tenho aquelas lembranças de ter sido isso, só que talvez seja coisa inventada da minha cabeça, eu não sei. Vai que. Eu e o Marcelo, a gente não era tão amigo assim na época da escola, até porque a gente era muito pequeno, então eu não sei se dá pra dizer que seria uma amizade duradoura, a gente tava mais num ambiente de escola mesmo, na mesma sala. Só que quando a gente viu que a gente tinha um interesse em comum muito forte, que era produções audiovisuais, eu com as minhas animações de Lego e ele com os filmes que ele gravava com os primos dele, a gente viu uma oportunidade de tentar fazer algo diferente, sabe? O YouTube tava no auge daquela época, foram os anos de 2015 e os anos de 2016. Foi então que no dia 16 de julho de 2017 a gente criou uma websérie chamada Diário de um Youtuber. Diário de um Youtuber. Não é hora de parar de gravar. Diário de um Youtuber acompanhava a trajetória de um jovem garoto que queria se tornar um Youtuber famoso, exatamente como a gente. E era basicamente isso, a série mostrava ele postando vídeos, fracassando, tentando de novo. A websérie teve um desempenho muito bom, o canal do Marcelo cresceu muito naquela época. A gente também criou um outro projeto, que é o canal Dupla de Amigos. Meu tio, você está bem? É pra ver ou pra comer? Meu tio, isso é um cabide. E pra quem não sabe, pessoal, o Dupla de Amigos é um canal secundário meu e do Marcelo. E o canal tava indo muito bem também, sabe? Parecia que era só questão de tempo para as pessoas conhecerem de fato o nosso trabalho. Todo final de semana a gente tava lá gravando, produzindo, editando. Parecia que nada daria errado. Só que a gente mal sabia que as coisas estavam prestes a mudar. No finalzinho de 2018, eu recebi uma notícia que eu teria que me mudar. Ou seja, eu e Marcelo não poderíamos mais gravar juntos. Quando eu tava me mudando, né, da minha cidade antiga pra minha cidade nova, eu fiz alguns vídeos de gameplay, só pra não deixar o canal parado. Só que a partir do momento que eu chego aqui na minha atual cidade, eu digo que o canal passa por uma época sombria, vamos dizer assim. O canal passa por um período de instabilidade, porque parecia que como eu tava sozinho agora, eu não tinha mais o Marcelo pra gravar comigo, parecia que todas as minhas ideias tinham caído
pelo ralo, sabe? Então eu comecei a fazer vídeos de resenhas de filmes pra tentar atrair novas pessoas, já que as animações não pareciam mais estar surgindo tanto na minha cabeça, mas como eu já até falei num vídeo meu, aquele conteúdo era muito desgastante, e aos poucos eu tava cada vez mais desanimado com o canal, porque foi uma fase que eu não tava gravando o que me fazia feliz, eu tava gravando uma coisa chata, sabe? Eu tava cada vez mais desanimado com tudo. Foi até que então, no ano de 2019, eu lanço uma nova animação. Uma ideia que a minha prima me deu. E essa ideia simplesmente iria mudar a história da Tech Studios para sempre. Porque em 27 de janeiro de 2019, a gente lançava o nosso primeiro filme da Tech Studios. Animais Mutantes. Acreditam que os únicos seres racionais são os humanos. Pra falar a verdade, não. Mas temos que continuar. Somos irmãos! Não! Eu te pego! Eu nunca vou esquecer a produção de Animais Mutantes 1. Na minha opinião, foi uma das produções mais marcantes da Tech Studios, porque ao contrário daquele período onde eu só tava fazendo resenha de filme, fazendo coisa que tava me desgastando, ali eu tava criando algo que me deixava feliz, sabe? Então, Animais Mutantes foi a minha nova proposta. Foi o filme que trouxe a Tech Studios de volta ao jogo. Foi a obra que trouxe pela primeira vez o nome Tech Studios Produções. Foi aí então que eu posso dizer que é o começo oficial da Tech Studios Produções. Em meio, então, àquele sucesso que Animais Mutantes tinha se tornado, eu logo comecei a pensar numa sequência, Animais Mutantes, o filme e 2. E foi aí, no período de produção de Animais Mutantes 2, que eu conheci outra peça muito importante para a história da Tech Studios. Dennis, o CEO da Tech Studios, o desenhista de vários cenários e o principal ilustrador da Tech Studios. Ai, cara, entrar pra Tech Studios foi uma das melhores coisas que aconteceram comigo, porque pô, a maioria das coisas que eu faço hoje é por causa da Tech Studios. Por exemplo, antes da Tech Studios eu praticamente só estudava e jogava. A Tech Studios me impulsionou muito pro desenho e pras redes sociais, assim. Foi só por causa da Tech Studios que eu criei o meu próprio canal. Foi só por isso que eu tô aqui contribuindo. Eu e o Matheus, a gente estudava no mesmo colégio, né? Um colégio chamado... Pra botar uma imagem aí. Né? E basicamente, na época que eu entrei, eu estava produzindo Animais Mutantes 2. E o que eu fiz basicamente quando entrei foi algumas dicas de desenho, assim, do visual. Algumas ideias também pro contexto de Animais Mutantes. Basicamente isso, foi assim que eu entrei na Tech. Animais Mutantes 2 conseguiu ser um sucesso ainda maior que o primeiro filme, se é que fosse possível. E eu fiquei muito contente com isso. Além do Dennis, eu também tive a participação do Isaac, que infelizmente não tá mais com a nossa equipe, mas eu agradeço muito também a ajuda dele, porque sem ele provavelmente esse filme nunca iria de fato sair do papel. E ao Dennis também, porque o Dennis, apesar de não ter sido tão importante nesse filme em particular, ele começou a entrar na Tech Studios a partir daqui. Animais Mutantes, o filme 2, foi um enorme sucesso de críticas e todo mundo assim achou que a obra tava chegando no seu patamar máximo de qualidade. A franquia Animais Mutantes estava finalmente se consolidando. Não só Animais Mutantes, a própria Tech Studios estava se consolidando. Eu comecei a focar também não só em animações em si, mas em filmes normais, né, com câmera assim tal, com pessoas atuando. Foi assim que surgiram as obras Minha Filha é um Cachorro, Jurassic Rap, O Feitiço. Nesse período, inclusive, eu criei uma série animada chamada Lobo de Escola. Que era uma série que acompanhava um mutante lobo, que era o Matheus, e que ele tinha que salvar dois mundos, o mundo dos humanos e o mundo dos lobos, de um terrível vilão chamado General X. A ideia também era muito simples, mas era uma ideia ambiciosa, porque eu queria muito fazer uma obra que fosse discutida entre os meus amigos por episódio, sabe? Não fosse só um filme. Na minha opinião, é uma das obras mais importantes também da Tech Studios, ao lado de Animais Mutantes. Outra série animada importante que eu posso citar um pouco desse período
período é As Aventuras de Nina, que também era uma série 2D e era mais voltada pro público infantil, que recentemente eu até fiz um curta-metragem de Natal sobre isso. As Aventuras de Nina é inspirada nas minhas cachorrinhas que eu tive ao longo da minha vida, e eu queria homenageá-las de alguma forma. Parecia que a gente finalmente tinha encontrado a nossa fórmula. Parecia que novamente a gente tinha tudo pra dar certo. Só que quando as coisas geralmente estão dando muito certo, sempre tem uma coisa pra acontecer. E mais uma vez aconteceu. Seria 2020 o começo do fim do YouTube? Se você já quer entender melhor sobre esse assunto, já deixa aqui o seu like e também não se esqueça de se inscrever no canal, enquanto dá tempo. O ano agora era 2020 e você provavelmente sabe o que aconteceu em 2020. Além da pandemia, aconteceu outro fator que me pegou muito de surpresa, que foi o novo algoritmo do YouTube. Basicamente, esse novo algoritmo do YouTube ferrava muito com o meu canal, porque ele prejudicava o desempenho de vídeos infantis. Ele tirava os dislikes, ele removia os comentários e compartilhava os vídeos apenas para contas infantis. E por que isso era um problema? Porque os meus vídeos eram interpretados por esse bot como os vídeos infantis. No meio de tantas coisas, o rendimento do meu canal caiu bastante nesse período. Tava de novo num desânimo absurdo. Foi aí então que eu tive que tomar atitudes. Eu tive que tomar muitas medidas para contrapor esse algoritmo. E uma delas foi trocar o nome do canal de Super Mateu dos Legos para Tech Studios. Eu queria que o pessoal me chamasse pelo nick, mas o Matheus já vazou meu nome, então... Se prestar bastante atenção nos vídeos de hoje, quase todo vídeo é acompanhado com mais de alguém, não só o Matheus. É uma produção bem grande, é um grupo bem grande, já passou bastante pessoa por esse grupo, então realmente o nome Tech Studios faz sentido. Só tem o porém, de que o pessoal chama o Matheus de Tech. É Matheus, né? Mas aí a gente deixa isso de lado. No geral, é isso. Não tem pontos negativos fora o Tech ali. Não tem pontos negativos nesse nome. Foi um nome bem legal, bem massa. E é isso, falou. Por favor, ajuda a gente. Matheus não paga seus funcionários. Enquanto o meu canal parecia estar numa fase sombria novamente, o canal do meu amigo Marcelo tinha explodido com um vídeo testando meus jogos antigos de PS2. E eu fiquei muito feliz por ele. Ver aquele meu amigo que eu gravava há um tempo atrás finalmente tendo aquele sucesso que ele tanto almejava foi algo muito bom. Só que eu queria sentir aquilo também. Eu queria saber como é ter um canal um pouquinho grande, ter um público, não digo nem grande, mas ter um público que espera pelos meus vídeos. E até aquele momento eu não tinha conseguido. Todos aqueles inscritos que tinham aparecido nos vídeos de Animais Mutantes e Lobo de Escola eram inscritos passageiros, não eram pessoas que ficavam. E fazer animação era uma coisa que dava muito trabalho, não era uma coisa que dava pra postar com frequência. Era por isso que eu fazia os vídeos de resenhas de filme pra tentar manter frequência pro YouTube compartilhar mais os meus vídeos. Só que parecia que nada que eu fazia dava certo de verdade. Então eu fiz vários vídeos assim e um desses vídeos me surpreendeu bastante. E foi o vídeo que eu falei sobre Asas de Fogo. Curiosamente, esse foi um dos vídeos que eu menos estava esperando alguma coisa. Eu só fiz porque deu vontade. Porque eu tinha pesquisado um vídeo daquele no YouTube e eu não encontrava o que eu queria saber. Uma pessoa comentando sobre Asas de Fogo. Então eu decidi fazer, não tava esperando nada, não criei expectativa em nada com isso. Mas simplesmente, aquele vídeo simplesmente ia mudar pra sempre a história do meu canal. Eu acabei encontrando, sem querer, pessoas que tinham o mesmo gosto que eu, que era Asas de Fogo, história com dragões, fantasia, e isso foi muito bom. Mas eu sabia que isso não era a coisa mais importante pra mim com o meu canal, era ainda produções. Então foi nessa época que eu comecei a focar em coisas mais simples, que foram os curta-metragens. Foi aí que surgiram Pata Negra, Espírito de Carteiro, O Herói da América, Nina e a Estrela de Natal. Inclusive, essas últimas obras já tiveram muito mais a participação do Denis. Sem o Denis, eu não teria nunca conseguido fazer essas produções. E mais uma vez eu tenho que elogiar o Marcelo, porque nesse período de pandemia, a gente foi obrigado, né, a aprender a como gravar à distância, como produzir conteúdo sem estar fisicamente nos lugares. Então a gente conseguiu encontrar um meio de retomar os nossos projetos. Só que, tipo, sem você, eu acho, eu também não teria chegado até aqui. E cara,
tu não é meu melhor amigo à toa, né? Então, muito obrigado mesmo. Com o tempo, novas pessoas foram entrando pra Tech Studios, outros projetos foram desenvolvidos, até que nós chegamos aos dias atuais. Atualmente, o canal tem 623 inscritos, o que é um número bem pequeno ainda, mas eu fico satisfeito por ter encontrado de certa forma o meu público. A história da Tech Studios está apenas começando. Eu queria mesmo agradecer a todo mundo que faz parte disso, que tá desde o comecinho. Vocês estão fazendo isso ser possível. Então, pessoal, é basicamente esse o meu vídeo especial, né, de 6 anos de Tech Studios. Agradeço muito a todos que me ajudaram a chegar até aqui. E juntos, nós podemos chegar muito mais longe.